Olá pessoal, professor Felipe Bort na área, para a gente dar continuidade ao nosso curso de cálculo aplicado, mais precisamente a nossa revisão de pré-cálculo, ok? Então na aula de hoje a gente vai falar sobre a distância na reta de números reais. Então vamos nessa, né? Então olha só pessoal, vamos considerar dois pontos distintos na reta de números reais. A gente já viu a reta de números reais nas aulas passadas, ok? Então, dado dois pontos distintos na reta de números reais, a gente vai ter que a distância orientada, e vamos dizer que esses pontos sejam A e B, né? Então a gente vai ter que a distância orientada de A para B vai ser igual ao quê? Vai ser igual a B menos A, ok? Então a distância orientada de A para B é B menos A. Já a distância orientada de B para A vai ser A menos B, ok? Então, a distância orientada de A para B, considerando aqui, claro, que B esteja à direita de A na reta de números reais, seria um movimento aí para a direita, ok? E aqui, no caso da distância orientada de B para A, seria um movimento para a esquerda, tá? E existe a distância absoluta, né, entre A e B, que é dado justamente pelo módulo da diferença, né, de A menos B ou B menos A, tá certo? Vejamos então essa figura A.9 que ilustra isso aqui, ok? Então olha só, no começo aqui a gente tem a distância orientada de A para B, né? Então o B ele está à direita de A na reta dos números reais, tá certo? Então a distância orientada de A para B gera um movimento para a direita, ok? É um movimento para a direita. E ela é positiva, porque se B está à direita de A, significa que o valor de B é maior que o valor de A. Logo, B menos A vai dar um resultado positivo, tá? Agora a distância orientada de B para A. B estando à direita e A à esquerda. Então, o movimento aqui, ó, para a esquerda. E a distância orientada de B para A, como a gente viu, é calculado como A menos B. Então, perceba que o resultado vai ser, logicamente, negativo, dado que o A ele é menor que o valor de B. Então, logo, A menos B, o resultado será negativo, tá certo? E a gente tem a distância entre A e B, tá, pessoal? A distância entre dois pontos na reta de números reais, ela não pode ser negativa, tá? Então, essa distância, ela é expressa em valor absoluto ou módulo. Então, ela pode ser calculada tanto como o módulo de A menos B, quanto o módulo de B menos A, tá certo? Bom, então a gente pode calcular, né, a distância entre dois pontos na reta de números reais. Então a distância D entre dois pontos na reta de números reais, considerando aí o ponto x1 e x2, pode ser calculada pela seguinte fórmula. D, a distância entre os dois pontos na reta de números reais, é igual ao módulo de x2 menos x1, tá certo? E isso vai ser igual a raiz quadrada de, entre parênteses, x2 menos x1 elevado ao quadrado, tá certo? Isso a gente tem que relembrar da nossa aula passada que a gente discutiu essas propriedades, tá certo? Dos valores absolutos. Bom, então perceba aqui que a ordem de subtração entre x1 e x2 não vai importar, justamente porque a gente está trabalhando com o valor absoluto, o módulo. Então, x2 menos x1, o módulo disso, é igual ao módulo de x1 menos x2, ok? Assim como, entre parênteses, x2 menos x1, tudo isso elevado ao quadrado, também vai ser igual a, entre parênteses, x1 menos x2, tudo isso elevado ao quadrado, ok? Então vejamos um exemplo para a gente entender melhor isso. Exemplo 1. Encontrando a distância na reta de números reais. Determine a distância entre menos 3 e 4 na reta de números reais. Qual é a distância orientada de menos 3 a 4? Qual é a distância orientada de 4 a menos 3? Então, a gente pode inicialmente aqui
olhar para a distância, tá? Simplesmente a distância. Então a gente vai ter 3 categorias, pessoal. A distância orientada de um ponto ao outro, de x1 a x2, a distância orientada de x2 a x1 e a distância entre os 2 pontos, tá? Então a distância entre menos 3 e 4, ela é dada pela fórmula que a gente acabou de ver, tá? Então a gente aplica aqui o módulo, tá? Então ela é dada por módulo de menos 3, menos 4, menos 3 menos 4 vai dar menos 7, e o módulo de menos 7, como a gente discutiu na aula passada, é igual a 7 positivo, tá? Outra forma que a gente poderia fazer era invertendo as subtrações. Aqui, né? Em vez de ser menos 3 menos 4, fazer 4 menos menos 3, tá? Então, 4 menos menos 3, menos vezes menos vai dar mais, então vai ser 4 mais 3, que vai ser igual a 7, né? O módulo de 7, que vai ser igual ao próprio 7. Então, a distância entre menos 3 e 4 é 7, tá? E isso é facilmente perceptível se você colocar aí na reta de números reais, tá? Agora vamos ver a distância orientada de menos 3 a 4. Então, quando a gente tem a distância orientada de um número ao outro, a gente calcula pegando o quê? Pega o último número, 4, e subtrai pelo primeiro, né? Então, 4 menos menos 3. Menos menos 3. Aqui é como se tivesse um 1, né, pessoal? Menos 1 vezes menos 3 vai ser mais 3. Então, 4 mais 3, 7. Então, a distância orientada de menos 3 a 4 é 7 positivo, tá? Agora, vamos fazer a distância orientada de 4 a menos 3. Então, pega o último número aqui, o menos 3, e subtrai pelo primeiro. Subtrai por 4. Menos 3 menos 4 vai dar 7 negativo. Então, olha só. O que não pode ser negativo é a distância entre os 2 pontos na reta de números reais. Mas a distância orientada pode sim ser negativa, tá? Então é importante a gente não confundir esses conceitos. A gente vai ter a distância orientada de x1 para x2 e a distância orientada de x2 para x1. Tá certo, pessoal? Bom, então é isso. Com isso, a gente encerra por aqui a nossa aula. Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar, que a gente vai tentar responder aí o mais rápido possível. Torne-se membro do canal para ter acesso a cursos exclusivos. Continue firme nos estudos e até mais.